Em um mundo repleto de contendas e divisões, onde o discurso democrático foi substituído pelo julgamento e pelo desprezo, e as amizades são definidas por ismos e istas, aprendi que há um exemplo claro, simples e divino, para o qual podemos olhar em busca de unidade, amor e inclusão. Esse exemplo é Jesus Cristo. Testifico que ele é o grande unificador. Em dezembro de 1832, quando as evidências de problemas entre as nações estavam se tornando mais visíveis do que em qualquer outro momento desde a organização da Igreja, os líderes santos dos últimos dias em Kirtland, Ohio, reuniram-se para uma conferência. Eles oraram separadamente, em voz alta, para que o Senhor revelasse sua vontade a eles. Em reconhecimento às orações desses membros fiéis, durante os momentos de intensa angústia, o Senhor os consolou, dirigindo-se aos santos 3 vezes, com 2 palavras poderosas: meus amigos. Jesus Cristo há muito tempo chama seus seguidores fiéis de amigos. 14 vezes na Doutrina e Convênios, o Salvador usa o termo amigo para definir um relacionamento sagrado e estimado. Não estou falando de palavra amigo como o mundo a define, sujeito a seguidores ou curtidas nas mídias sociais. Ela não pode ser identificada em uma hashtag ou em um número no Instagram ou no X. Reconheço que, quando era adolescente, lembro-me de conversas desconfortáveis quando ouvia as palavras dolorosas. Podemos ser apenas amigos ou vamos só ficar na amizade? Em nenhum lugar dos escritos sagrados o ouvimos dizer: sois apenas meus amigos. Na verdade, ele ensinou: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E sois aqueles que o Pai me deu. Sois meus amigos. O sentimento é claro. O Salvador nos conhece individualmente e cuida de cada um de nós. Esse cuidado não é trivial ou insignificante. Na verdade, é algo sublime, elevado e eterno. Vejo a declaração do Salvador, sois meus amigos, como um alerta para edificarmos relacionamentos mais elevados e santos entre todos os filhos de Deus, para que sejamos um. Fazemos isso quando nos reunimos em busca de oportunidades para nos unirmos e de um senso de inclusão para todos. O Salvador demonstrou isso maravilhosamente em seu chamado quando disse: vem, segue-me. Ele aproveitou os dons e atributos individuais de um grupo diversificado de seguidores para chamar seus apóstolos. Chamou pescadores, zelotes, irmãos conhecidos por suas personalidades tempestuosas e até mesmo um coletor de impostos. A crença que eles tinham no Salvador e o desejo de se enxergarem a ele os uniu. Eles olharam para ele e enxergaram a Deus por seu intermédio, e deixando logo as redes, seguiram-no. Quando vi como a edificação de relacionamentos mais elevados e santos nos une para que sejamos um, minha esposa Jennifer e eu fomos abençoados por criar nossos 5 filhos na cidade de Nova York. Naquela metrópole movimentada, formamos relacionamentos preciosos e sagrados com vizinhos, amigos de escola, colegas de trabalho, líderes religiosos e outros santos. Em maio de 2020, quando o mundo estava lutando contra a propagação de uma pandemia global, os membros da Comissão de Líderes Religiosos de Nova York se reuniram virtualmente em uma reunião convocada às pressas. Não havia pauta. Não havia nenhum convidado especial. Havia apenas um pedido para nos reunirmos e debatermos os desafios que estamos enfrentando como líderes religiosos. Os Centros de Controle de Doenças estavam acabando de informar que nossa cidade era o epicentro da pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos. Isso significava não havia mais reuniões, não havia mais confraternizações. Esses líderes religiosos eliminaram a ministração pessoal e a unidade com sua congregação e adoração semanal foi um golpe devastador. Os membros de nosso pequeno grupo, que incluía o cardeal, reverendos, rabinos, irmãs, pastores, ministros e um elder, ouviram, consolaram e apoiaram uns aos outros. Em vez de nos concentrarmos em nossas diferenças, vimos o que tínhamos em comum. Falamos de possibilidades e depois de probabilidades, nos mobilizamos e respondemos a perguntas sobre fé e o futuro. E então oramos. Como oramos?
em uma cidade rica em diversidade, completa de complexidade e culturas conflitantes. Vimos nossas diferenças se dissiparem quando nos unimos como amigos, com uma só voz, com um só propósito e uma só oração. Não olhávamos mais para um ao outro do outro lado da mesa, mas juntos, em direção ao céu. Saímos de cada uma das reuniões seguintes mais unidos e prontos para arregaçar nossa manga e começar a trabalhar. Colaboração resultante e o serviço prestado a milhares de nova-iorquinos me ensinaram que em um mundo que insiste em divisão, distância e desinteresse, há sempre muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos dividem. O Salvador suplicou: sede um, e se não sois um, não sois meus. Irmãos e irmãs, precisamos parar de procurar motivos para nos dividir e buscar oportunidades para sermos um. Ele nos abençoou com dons e atributos únicos que nos convidam a aprender uns com os outros e a crescer individualmente. Eu sempre dizia aos meus alunos na universidade: se eu fizer o que vocês fazem e vocês fizerem o que eu faço, não precisamos uns dos outros. Mas como vocês não fazem o que eu faço e eu não faço o que vocês fazem, nós precisamos uns dos outros. E essa necessidade nos une. Dividir e conquistar é o plano do adversário para destruir amizades, famílias e a fé. É o Salvador que nos une. Uma das bênçãos prometidas de se tornar um é um forte senso de pertencimento. O elder Quentin L. Cook ensinou que a essência de realmente pertencer é ser um com Cristo. Em uma recente visita com minha família ao país de Gana, na África Ocidental, fiquei encantado com um dos costumes locais. Quando chegamos a uma igreja ou a casa, somos recebidos com as palavras: sejam bem-vindos. Quando a comida era servida, o anfitrião anunciava: vocês estão convidados. Esses cumprimentos simples foram ditos com propósito e intencionalidade. Sejam bem-vindos. Vocês estão convidados. Colocamos declarações sagradas semelhantes na entrada de nossas capelas, mas a placa visitantes são bem-vindos não é suficiente. Damos boas-vindas calorosas a todos que entram pela porta. Irmãos e irmãs, não basta apenas ficarmos sentados no banco. Devemos atender ao chamado do Salvador de edificarmos relacionamentos mais elevados e mais santos com todos os filhos de Deus. Precisamos viver nossa fé. Meu pai sempre me lembrava de que simplesmente ficar sentado em um banco na igreja no domingo não faz de você um bom cristão, assim como dormir em uma garagem não faz de você um carro. Devemos viver nossa vida de modo que o mundo não nos veja, mas veja a Cristo por nosso intermédio. Isso não acontece somente aos domingos. Isso acontece no supermercado, no posto de gasolina, na reunião da escola, na reunião entre vizinhos, em todos os lugares onde os membros batizados e não batizados de nossa família trabalham e vivem. Eu adoro aos domingos como um lembrete de que precisamos uns dos outros e juntos precisamos dele. Nossos dons e talentos únicos nos diferenciam em um mundo secular e nos unem em um espaço sagrado. O Salvador ordenou que ajudássemos uns aos outros, quando elevássemos uns aos outros e que edificássemos uns aos outros. Foi isso que ele fez quando curou a mulher com um fluxo de sangue, purificou o leproso que implorava por sua misericórdia, aconselhou o jovem príncipe que perguntou o que mais poderia fazer, quando amou Nicodemos, que sabia, mas vacilava em sua fé, e quando se sentou à beira do poço com a mulher que não se encaixava nos costumes da época, mas a quem ele declarou sua missão messiânica. Para mim, isso é a igreja. Um lugar de reunião e recuperação, reparação e redirecionamento. Conforme nos ensinou o presidente Nelson, a rede do Evangelho é a maior rede que existe no mundo. Deus convidou todos a se achegarem a ele. Há lugar para todos. Algumas pessoas podem ter passado por experiências que as fazem sentir que não pertencem ao grupo. A mensagem do Salvador para vocês e para mim é a mesma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O Evangelho de Jesus Cristo é o lugar perfeito para nós.
Ir à igreja oferece a esperança de dias melhores, promessa de que vocês não estão sozinhos e uma família que precisa de nós tanto quanto nós precisamos dela. O Elder Christofferson afirma que ser um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo é sem dúvida o supremo sentimento de inclusão. Para todos os que se afastarem dele e estão buscando uma chance de retornar, ofereço uma verdade e um convite eternos. Vocês têm um lugar aqui. Voltem, já é tempo. Em um mundo contencioso e dividido, testifico que o Salvador Jesus Cristo é o grande unificador. Gostaria de convidar cada um de nós a sermos dignos do convite do Salvador para sermos um e declararmos corajosamente, assim como ele fez: sois meus amigos, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.